O reino de Gut, Wachowski, se transformou em um centro de extermínio, com uma expectativa de vida significativamente menor. A administração operava sob uma hierarquia rígida, com Guth no topo, detendo o poder total. Subordinados diretos, oficiais da SS responsáveis por trabalho, alimentação, segurança, registros e punições. Essa estrutura transmitia ordens sem questionamentos. Pessoal da guarda, auxiliares ucranianos, Travnik Menner, ex-prisioneiros soviéticos treinados como guardas. Sua brutalidade frequentemente superava a dos oficiais alemães. Dentro da população cativa, o sistema Capo, prisioneiros selecionados para exercer autoridade em troca de privilégios mínimos, melhores rações, moradias menos lotadas, proteção contra punições arbitrárias. O sistema Capo desempenhava múltiplas funções: manter o controle sobre milhares de prisioneiros com guardas limitados, criar divisões artificiais que dificultavam a resistência organizada e garantir que atos básicos de solidariedade fossem monitorados e punidos. Os regulamentos disciplinares não eram codificados, mas consistiam em regras interpretáveis aplicadas arbitrariamente. Chegar atrasado, falar sem permissão, demonstrar fadiga, olhar diretamente para um guarda, demonstrar resistência passiva. As punições variavam da perda de rações a espancamentos públicos, isolamento sem ventilação e designação para trabalhos letais. Punições coletivas eram aplicadas regularmente. Se alguém escapasse ou cometesse uma infração grave, todo o grupo poderia ser punido. A alimentação foi reduzida, os turnos foram dobrados e os presos foram transferidos para áreas piores. O objetivo: isolar emocionalmente os presos, tornar a solidariedade perigosa e transformar a obediência em imposição psicológica. Infraestrutura médica, enfermaria básica controlada pela SS, com acesso limitado e subordinada a fins de trabalho. Prisioneiros doentes que não conseguiam trabalhar eram classificados como inaptos e segregados, embora seu destino subsequente raramente fosse revelado. Um sistema de manutenção de registros documentava meticulosamente cada transação, receitas, despesas, atribuições de trabalho, violações e alterações de saúde. Essas informações serviam tanto para a administração interna quanto para reportar a Berlim sobre a eficiência da produção e o cumprimento das cotas de descarte. A comunicação com o mundo exterior era completamente proibida. Não havia cartas, visitas ou contato externo. Uma política de isolamento total foi implementada como parte do processo de desumanização para romper laços sociais e emocionais que pudessem servir como resistência psicológica. Wachowski, sob o comando de Gut, não foi produto de improvisação ou sadismo individual, mas da aplicação metódica de tecnologias de controle desenvolvidas e refinadas em dezenas de campos semelhantes. Foi uma máquina de desumanização operando com a precisão característica da engenharia alemã, direcionada aos propósitos mais sinistros que a humanidade conhecera até então. O campo de Płaszów não funcionou apenas como um centro de detenção e extermínio. Sob o comando de Gut, também consolidou sua posição como um centro de produção econômica, integrado ao esforço de guerra do Terceiro Reich. Essa dimensão industrial, frequentemente ofuscada pela brutalidade das condições, foi essencial para justificar a exploração prolongada da mão de obra cativa em Berlim. Dentro do perímetro do campo, funcionavam diversas oficinas conhecidas como Arbeitsstätten, onde milhares de prisioneiros realizavam trabalhos forçados. As atividades incluíam a fabricação de uniformes militares, cintos, botas, mochilas, estojos de ferramentas, trabalhos em metal e pequenos componentes para veículos. Também eram realizados trabalhos de carpintaria, reparo de mobiliário militar e embalagem de suprimentos. Uma das empresas mais conhecidas que operavam em colaboração com Płaszów era a Deutsche E-Mail-Warenfabrik, de Oskar Schindler, localizada na rua Lipowa, em Cracóvia. Embora Schindler posteriormente tenha transferido sua fábrica para Brunlitz, durante grande parte de 1943 e 1944, ele empregou mão de obra diretamente do campo, sob condições regulamentadas pela administração de Goethe. O acordo permitiu que empreendedores como Schindler obtivessem trabalhadores mediante o pagamento de uma taxa diária ao campo, que não era repassada aos prisioneiros. Além da Schindler, outras empresas dos setores têxtil, metalúrgico e de logística se aproveitaram desse sistema,
firmando acordos com a SS para obter trabalhadores sem custos diretos de manutenção. A SS cobrava uma taxa por trabalhador, mas os prisioneiros recebiam apenas rações mínimas que mal lhes permitiam sobreviver. De acordo com arquivos do SS Wirtschafts Verwaltungshauptamt, estimava-se que Płachow produzia milhares de unidades de produtos úteis para a Frente Oriental a cada mês, o que garantia seu valor dentro da rede de campos de trabalho. A produção industrial era meticulosamente documentada. Relatórios mensais detalhavam o número de peças produzidas por setor, a porcentagem de tarefas concluídas de acordo com as metas trimestrais e o desempenho de cada grupo de trabalho. A administração de Goethe cruzava essas informações com os registros médicos e punitivos, determinando quais prisioneiros eram rentáveis e quais deveriam ser eliminados por ineficiência ou deterioração física. Essas estatísticas serviam para manter um equilíbrio entre exploração e extermínio. Se um prisioneiro não atingisse mais os parâmetros produtivos, ele poderia ser reclassificado como unbrauchbar, inútil, e transferido para trabalhos punitivos, pedreiras ou diretamente para processos de eliminação. A lógica era simples. O trabalho era um recurso a ser gerenciado, otimizado e substituído quando deixasse de ser funcional. Documentos internos da administração da SES mencionam indicadores de produtividade ajustados ao número de execuções ou mortes por exaustão. Em outras palavras, o objetivo era maximizar a produção por trabalhador antes de sua morte ou substituição. Essa prática fazia parte do modelo econômico geral dos campos, no qual a expectativa de vida de cada prisioneiro era calculada em semanas ou meses. O sistema não exigiu iniciativas individuais. Foi formalizado em documentos como as diretrizes da WVHA, que estabeleceram protocolos para avaliar o trabalho escravo em campos do governo geral. Płachow foi um dos casos piloto devido à sua proximidade com rotas ferroviárias, a presença de empresas parceiras e a capacidade de acomodar uma força de trabalho permanente. Esse modelo de exploração não era oculto. Relatórios operacionais eram enviados regularmente a Berlim, onde os dados eram incorporados às avaliações de desempenho de cada comandante. No caso de Goethe, os bons resultados em produtividade industrial foram um dos fatores que prolongaram sua permanência no cargo, apesar das crescentes alegações de corrupção e pilhagem. A dimensão econômica de Płachow não contradizia seu papel como centro de repressão, mas o complementava. Era um campo onde morte e produção coexistiam como dois lados do mesmo sistema, e onde cada prisioneiro era simultaneamente força de trabalho e alvo de eliminação. Essa integração entre repressão e economia explica por que campos como Płachow eram tão valiosos para o aparato nazista. Ofereciam benefícios logísticos, industriais e demográficos em um único pacote operacional. Tudo estava sob controle, tudo foi projetado para quebrar, subjugar e desaparecer. Execuções ilimitadas, a lei do medo no campo. Em Płachow, a morte funcionava como uma ferramenta administrativa. Goethe entendia que sua missão incluía a implementação sistemática de políticas de eliminação. Essa compreensão se traduzia em procedimentos que tornavam o assassinato tão rotineiro e previsível quanto a distribuição de rações. As execuções seguiam protocolos específicos desenvolvidos em outros centros. Não eram atos espontâneos, mas operações planejadas com múltiplas funções. A eliminação física de indivíduos considerados inúteis ou perigosos e uma demonstração visível de que não havia limites para o poder alemão sobre a vida dos prisioneiros. A seleção para a execução começava com a identificação de violações reais ou imaginárias, tentativas de fuga, sabotagem, posse de objetos proibidos, comunicação não autorizada, resistência passiva. No entanto, a definição era deliberadamente vaga e podia ser interpretada arbitrariamente por qualquer supervisor. Os prisioneiros selecionados foram transferidos para Ujowa Gorka, uma colina que proporcionava visibilidade de diferentes partes do acampamento. Esta localização não foi acidental. A visibilidade fazia parte da função dissuasiva. Método padrão: pelotões de fuzilamento de guardas ucranianos sob supervisão da SS. Os condenados se alinhavam em frente a fossos previamente cavados por outros detentos. As execuções variavam de algumas a dezenas, dependendo das circunstâncias e das ordens de Berlim. A eficiência era monitorada e documentada.
Relatórios diários incluíam o número de execuções, os motivos oficiais e o destino dos corpos. Essas informações eram usadas para a administração interna e relatórios aos órgãos superiores sobre o cumprimento das diretrizes de descarte. Além das execuções formais, um sistema de punição física que frequentemente resultava em morte, classificada como acidental ou consequência de resistência violenta, espancamentos prolongados, exposição a condições climáticas extremas, privação total de alimentos, designação para trabalhos projetados para serem fisicamente impossíveis. A punição coletiva representava uma dimensão particularmente sinistra. Quando ocorriam infrações ou incidentes individuais que afetavam a estabilidade geral, as represálias se estendiam a grupos inteiros, companheiros de alojamento, equipes de trabalho, comunidades inteiras, com base em critérios étnicos ou geográficos. As políticas de punição coletiva baseavam-se em princípios psicológicos para criar divisões artificiais.